tá, gente? João 3:22. Obrigado, Larissa. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizaram. Você sabe que as pessoas na igreja, os pregadores, nós pregadores, falamos muito que Jesus foi batizado. Você sabe quem é que batizou o Senhor Jesus? Foi João Batista, que era o primo dele, que havia nascido alguns meses antes dele. A mãe de João Batista chamava Isabel, e ela era prima de Maria, mãe de Jesus. Só que Isabel ficou grávida primeiro. Então João Batista nasceu antes de Jesus. Detalhe, Isabel já era idosa, ela era considerada estéril. E aí depois Maria ficou grávida do Espírito Santo e gerou o Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo, porque ela era uma moça virgem. Ela nunca tinha tido intimidade com o seu esposo José. Eles estavam noivos. E aí Deus disse que haveria um que ia preparar o caminho para Jesus, o Senhor Jesus, e foi João Batista. Então quando Jesus chegou na hora, a senhora falou dela, Deus falou que tem um tempo, a senhora tem uma hora. Quando chegou a hora de Jesus se batizar, quem batizou Jesus foi João Batista. E ele mesmo disse: eu não sou digno de te batizar, né? Não sou digno. Jesus falou: faz o que tem que ser feito. Só que aí as pessoas não falam que Jesus batizava. É difícil você ouvir uma pregação que mostra esse texto, porque João continuou batizando as pessoas, e João tinha discípulos. E Jesus, depois que foi batizado, respeitando a Bíblia, ele começou também a batizar pessoas. Então veja, João tinha discípulos e batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também Jesus batizava as pessoas. Então o que eu fiz hoje foi imitar o que o meu Senhor Jesus fez, batizando o Ronaldo. E o Ronaldo imitou o Senhor Jesus quando também passou pelo batismo. Então veja que não tinha divisão. Jesus batizava as pessoas, João Batista também batizava. Então o reino de Deus não tem divisão. Por isso que nós temos que respeitar as igrejas. Existem igrejas com muitas doutrinas diferentes da nossa, mas lá também batiza pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Assembleia de Deus batiza, a Renascer batiza, a Universal batiza, a Mundial batiza, a Igreja Batista batiza, a Adventista do Sétimo Dia. Então, sabe o que eu percebo nesse texto? Jesus batizava e João Batista também batizava, e os dois batismos eram válidos. Então, hoje, Ronaldo, houve uma festa no céu. Então veja, o Senhor Jesus tinha discípulos que seguiam ele, e João Batista também tinha discípulos, mas todos os discípulos eram de um mesmo Pai, são do mesmo Pai, o Pai de Jesus, o nosso Pai. Então veja, não havia divisão. Traga isso para a sua vida. O povo de Deus tem que se unir. Nós precisamos nos unir. Deus tem falado muito no meu espírito de união dentro da igreja, dentro da nossa casa. Ontem à noite nós nos reunimos, nós quatro da nossa casa, né, pastor? Só para orar. Vamos orar nós quatro? Aí nós vamos jantando, chegamos no serviço, eu e Mateus, vamos trabalhar na parte da tarde. Chegamos, tomamos um banho, fomos comer. Antes de dormir, vamos orar. Demos as mãos no nosso quarto, lá na sala de casa. Vamos fazer uma oração para a nossa casa, para a nossa família, para nós. Vamos orar por nós, porque a gente ora por tantas pessoas, mas nós devemos orar por nós. Então, Jesus batizava, João também batizava. Não havia grupos separados, eram grupos que caminhavam, mas unidos. Ninguém criticava ninguém, ninguém julgava ninguém. Então, o que acontece hoje na igreja? A igreja brasileira, ela está num momento que ela fica muito questionando o que a outra igreja faz, o que a outra igreja deixa de fazer. Isso não compete a nós. Nós somos da Universal. A Renascer é da Renascer. Os que estão na Universal são da Universal. Os que estão na Mundial são da Mundial. Mas nós todos somos do reino de Deus. Então nós temos que se unir. Se você acha diferente uma coisa que acontece na outra igreja, não fale mal. Não critique. Não vamos julgar nossos irmãos. Porque se a gente julga, a gente entra numa posição de juízo. Então a gente acabou de ler aqui. Jesus
foi com seus discípulos para a Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Agora vem o próximo. Ora, João batizava também, em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então tinha gente que ia até Jesus, Pedro, e Jesus batizava, mas tinha gente que não ia até Jesus, ia até João Batista, e João batizava também. Ou seja, pastor, não tinha só um grupo, tinha vários grupos fazendo a obra de Deus. João Batista como líder, os seus discípulos, Jesus como líder também, como homem, sendo Deus, com outros discípulos. Então tinha gente que escolhia batizar com Jesus, mas tinha gente que escolhia batizar com João, mas os dois batizavam em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso mostra para nós o quê? O porquê que existem muitas igrejas por aí. Tem pessoas que falam, meu Deus, mas hoje tem tanta igreja. Graças a Deus, é melhor igreja do que bar. É melhor igreja do que boteco. É melhor igreja do que casa de prostituição. Quanto mais igreja tiver, melhor. Então não tinha divisão entre o Senhor Jesus e entre João Batista. João batizava em Salim, em Enom. Jesus batizava, foi para a Judéia, batizou o povo. Jesus não questionava o que João Batista fazia. E nem João Batista, que era o seu próprio primo, e aquele que preparou o caminho dele, não questionava o que ele fazia. Então, o que nós temos que entender? Não cabe a nós questionar o que as igrejas fazem. Cada igreja tem uma doutrina a seguir. Se ela estiver errando, o Espírito Santo vai corrigir a liderança. Não cabe a nós precipitarmos e falarmos mal. Hoje o ensino é diferente. A gente vigiar o que a gente fala. Porque como você falou, a senhora falou, filho, fecha a boca, porque a sua bênção está muito perto, não fala nada. Então a gente às vezes perde a bênção, porque vai falar uma coisa que não tem que falar. Devemos ficar quietos. Eu estou vendo coisas assim, Senhor, eu vou orar, abençoa essa igreja, abençoa esse líder, abençoa esse pastor, abençoa essa pastora, mostra para ele, revela, mas eu abençoo a vida. Então Jesus batizava o povo, mas João também batizava. Mas acompanha comigo a história. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Você sabe que João Batista foi preso. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Ou seja, teve alguns que foram questionar o que é o batismo. Por que o batismo? Por que a purificação? Gente, por que o batismo é feito na água? Porque a água, ela tem a propriedade de limpar. Quando você toma banho, você vai fazer o quê? Você vai se lavar. Você vai se limpar. Então, houve uma questão. Por que o batismo? Por que a água? Porque Deus usa a água, através de seu simbolismo, para mostrar que nesse momento que a criatura desce, ela é limpa. E quando ela sobe, ela está sendo purificada dos seus pecados. Então houve uma questão, os judeus começaram a questionar. Então sempre vai existir as pessoas que vão questionar a sua vida. Sempre vai existir ou alguém da sua família, ou alguém do seu trabalho, ou alguém que você conhece, que vai te perguntar coisas da igreja que não entende. Cabe a você, a mim, ensinarmos essas pessoas aquilo que a gente aprende na igreja. Porque um dia, essa mesma pessoa que te questiona, ela vai virar para você um dia e vai falar assim: eu batizei, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja. Então veja, tinha dois grupos, o de Jesus e o de João. Não tinha divisão, mas tinha aqueles que queriam questionar o porquê da purificação. Porque esse ato de batizar é uma purificação. Até Jesus passou por isso, sem precisar ser purificado, mas ele obedeceu. Então veja, o que você ouve falar por aí das igrejas, entra aqui, gente, sai aqui, ora pela pessoa, ora pelo líder, ora pela igreja, ora pela liderança, ora, faz a sua parte, mas não entra nessa de questionamento. Por quê? Olha a sequência da história. E foram ter com João, olha lá, os questionadores foram ter com João, olha lá, e disseram, 26, Rabi, que significa essa palavra, significa mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo ali batizando, e todos vão ter com ele.
Ou seja, os questionadores chegaram para o seu discípulo, seu mestre. Veja que chamaram ele de Rabi, porque o judeu só chama alguém de Rabi quando ele reconhece que aquela pessoa é um mestre, porque a palavra Rabi significa mestre. Então, quando um judeu chama outro de Rabi, por isso que o judeu, um sacerdote judeu, ele é chamado Rabino, porque é um sacerdote mestre. Além de ele ser mestre, ele é um sacerdote, ele ensina. Então, o judeu, ele tem seu costume, Rabino. Então, veja, mesmo eles sendo discípulos de João, eles chegaram para João e falaram: João, sabe aquele lá que você batizou no Jordão? Sabe aquele lá que quando você batizou uma pomba veio sobre ele, simbolizando o Espírito Santo? Sabe aquele lá que você falou que é o Filho de Deus? Olha ele lá batizando. Ele também está batizando. Será que ele pode batizar? Eu acredito que o questionamento é esse. Será que ele pode ganhar almas? Será que ele pode questionar? Batizar? E a gente questionar, nós estamos questionando você, será que ele pode? Porque você batizou ele, mas agora ele está batizando. Mas alguém me batizou e hoje eu batizo. Talvez um dia, vocês que estão aí sentados, vão batizar pessoas. Se você aceitar o pecado, talvez um dia, eu nem sei quantas pessoas eu já batizei até hoje, com certeza mais de 200 pessoas, 150 pessoas. Então Jesus estava fazendo o que o Pai mandou. João também estava fazendo, mas existia os que questionavam. Então, o problema é esse questionamento que há no coração do ser humano. E aí vem a resposta. Olha lá. João respondeu e disse, 27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ou seja, João quis dizer que a autoridade que foi dada para Jesus batizar veio do céu. Não foi alguém da terra que chegou para ele e falou: olha, o senhor pode batizar, vem aqui fazer um curso, que através desse curso, não que o curso seja uma coisa ruim, né? Todo curso é bom, só que o curso não é uma autoridade dada do céu, o curso é uma autoridade da terra. Se você faz um curso na terra, você tem um diploma da terra, você não tem um diploma do céu, mas para batizar pessoas tem que ter um diploma do céu. Então estavam questionando Jesus, por que ele está batizando? Aí João, muito sábio, respondeu e disse: se não for dado para ele do céu, coisa alguma ele pode receber. Traz isso para a sua vida. Dona Aurelia, o Michel só comprou essa casa porque foi primeiro permitido no céu. Não aconteceu nada com a sua mãe, porque primeiro foi permitido no céu. Irmão Zé, a senhora só fez essa cirurgia dia 3 porque primeiro foi permitido no céu. Então a gente tem que entender, quando as coisas acontecem na nossa vida, mesmo aqui na terra, porque é aqui que nós vivemos, primeiro há uma liberação do céu. Então foi isso que João Batista quis explicar para aqueles questionadores: olha, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Se você fez o curso, é da terra, mas Deus permite. Se você se formou, Deus permite. Se você se graduou, primeiro veio do céu. Se você fez um doutorado, primeiro foi do céu. Se você fez um curso profissionalizante, é claro que você buscou. Sim, você buscou, você deu livre-arbítrio, você escolheu. Mas o céu te liberou para você conseguir. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Se você receber um aumento de empresa, passou primeiro pelo céu. Você está me entendendo? Existe uma autoridade que é maior do que a da terra. Isso se chama mundo espiritual. Existe o lado da autoridade maior, que é de Deus. E existe também no mundo espiritual o trabalho do inimigo. E a gente tem que estar percebido para isso. Então veja, foram questionar porque Jesus batizava. João foi muito categórico na sua resposta. Nenhum homem recebe nada se primeiro não vir do céu. Então, o que você é hoje, o que você conquistou hoje, o que você se tornou hoje, só foi possível porque primeiro Deus liberou do céu. Senão você não teria recebido o que você recebeu. Senão eu não seria o que eu sou, você não seria o que você é. Por isso, toda vez que você conquistar algo, que
você receber algo, você ficar feliz com uma bênção, com um milagre, uma conquista, nunca chame a glória para você. Nunca diga eu, não diga Deus me deu essa bênção. Deus me fez começar. Deus me ajudou, me formei. Deus me deu uma empresa. Deus me deu um salário melhor. Deus me deu condições de eu ter uma casa boa. Deus me deu condições de eu comer bem. Mas já comi mal. Tem dias que passo luta. Mas Deus me deu essa condição. Então, aqui João Batista quis dizer: a glória não é nem de Jesus, porque ele recebeu isso do Pai. Porque o Pai do céu liberou. Continuando. Você me entendeu até aqui? Está compreendendo? Eu quero que você entenda que as coisas que acontecem na sua vida, a glória não é sua. E o que acontece na minha vida, a glória é minha. É glória de Deus. Você tem o seu esforço, você teve a sua dedicação, você teve o seu bom ânimo, mas a glória é de Deus. O próximo. Vós mesmos, 28, me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste e ouve e alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está meu gozo, assim já este meu gozo está cumprido. Qual era a alegria de João Batista? De ver que Jesus batizava. João Batista não ficava triste porque Jesus começou a batizar o irmão dele. Quem é que começou a batizar o povo? Foi Jesus ou foi João? Então Jesus foi o segundo, como homem. Ele passou pelo batismo nas águas. Por isso que a igreja evangélica batiza. Por isso que toda pessoa na igreja, para receber a salvação, é necessário ela passar pelo batismo. A não ser que ela esteja doente na cama, no hospital, não tem como batizar. E o que a gente faz? A gente pega, enche uma caneca de água e toma na cabeça da pessoa. Porque não tem como levar a pessoa para a represa, para o rio. Então a gente pega a água, joga na cabeça, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, passou o batismo. É necessário. Então veja, João não ficou com inveja. João não cobiçou, porque eram muito mais pessoas que procuravam Jesus do que João. Então, é lógico que iam procurar o Filho de Deus, mas também tinha pessoas que procuravam João. Então a gente não pode nunca questionar por que Deus fez isso na vida do outro. Olhe para a sua vida. Esteja na igreja, olhe para você. Se você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida, você pagou o preço para isso. Deus te abençoe. Mas se outra pessoa está vivendo, deixa ela. Não, pastor, mas está errado. Deixa, não fala nada. Ora por essa pessoa, faz a sua parte de cristão. Ah, mas ela está trapaceando, está me enganando, está pegando meu lugar. Criatura, ora só. Pede a Deus para ele fazer justiça. Fala, Senhor, me socorre. Talvez você trabalha demais e você acha que você tem a conta que você dá. Sabe o que você faz? Só ora. Senhor, mostra aqui dentro dessa empresa o valor do meu trabalho. Porque a liderança não vê. Mas, Senhor, faz justiça. Se chegar o meu tempo de sair, eu vou sair. Mas não põe a sua mão. João não punha a mão no ministério de Jesus. E Jesus não punha a mão no ministério de João. Os dois se respeitavam, os dois. E é isso que tem que acontecer com a gente. Se a minha esposa recebe um milagre, eu tenho que ficar feliz por ela. Se o irmão Pedro recebeu um milagre, ô Pedro, parabéns, glória a Deus, filho. Se o Léo aceitou Jesus, esse jovenzinho foi na igreja aceitou Jesus, glória a Deus pela vida dele. Se a Regina conseguiu um emprego melhor ainda, glória a Deus pela vida da Regina. Se a irmã contou um testemunho que o filho comprou a casa, glória a Deus pelo filho da irmã. Vai chegar o dia do meu filho também. Sem inveja, sem cobiça, sem ciúmes. Jesus e João Batista não tinham problemas nos ministérios de cada um, porque cada um respeitava o ministério do outro. Mesmo Jesus sendo Deus, ele respeitava o ministério de João Batista, ele não interviu. Eu posso falar para ele? Não sei se você vai ficar bravo comigo. Mas tem que orar na nossa vida. Deixa a vida em Deus.
queriam arrumar confusão entre Jesus e João Batista e tentaram. Os dois eram irmãos em Cristo e eram primos. E eram muito bem de convívio, mas queriam trazer problemas. Então João está falando assim: eu sou o amigo do esposo, e eu me alegro quando ouço a voz dele. Agora já está cumprindo minha alegria, porque eu estou feliz de ver Jesus que eu batizei cumprir o ministério da salvação. Então nós temos que se alegrar com as alegrias dos irmãos, e temos que sofrer com a tristeza dos outros. Porque se você não sofre com a tristeza de ninguém, então você não tem o sentimento chamado compaixão. Sofrer com as pessoas. Se eu vejo uma pessoa em extrema pobreza e eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, então eu não tenho compaixão. Se eu não ajudo, então eu não tenho compaixão. Eu não estou falando de ajudar financeiramente, não. Estou falando de dar uma comida, dar uma roupa para a pessoa, dar um cobertor. Então veja, hoje a igreja tem sofrido, as pessoas têm sofrido, porque falam o que não é para falar. E a Bíblia diz que o maior problema que nós temos é a língua. Tiago capítulo 4. A língua, o apóstolo disse, ela é um mal incontínuo. A gente não consegue, muitas das vezes, controlar o que a gente fala. Isso só é possível se você buscar o Espírito Santo, que ele vai te dar um dom chamado domínio próprio. E isso falta para a maioria das pessoas dominar a si mesmo. Porque quando a gente aprender a dominar a nós mesmos, a gente vai evitar um monte de problema na nossa vida. Porque Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que contamina a vida espiritual de uma pessoa não é o que ela come. Sabe comer salsicha? A gente sabe que é embutido. Se você comeu presunto, você sabe que é embutido. Vai fazer mal para a sua saúde, mas não para a sua vida espiritual. Mas o que sai da sua boca é isso que atrapalha a sua vida espiritual e a vida espiritual. Então, há muitas doenças porque a gente come errado. Come embutido, come fritura, come o que não presta. Mas isso não atrapalha a sua vida espiritual, mas atrapalha a sua saúde. Então você escolhe o que você quer comer. Está me compreendendo? Se você quer ter uma vida de qualidade, uma velhice de qualidade, você vai mudar a sua alimentação. Se você quer ter sucesso na sua vida espiritual, você vai vigiar a alimentação. Porque pelas nossas palavras, nós seremos bons. Você está entendendo aonde vai essa pregação? Pastor, mas não tem a ver isso com o dia de batismo. Porque se a gente vigia o que a gente pensa e o que a gente fala, se a gente domina a nossa mente e a nossa fala, então a gente vai pecar menos, a gente vai errar menos. E errando menos, eu terei uma vida de qualidade. Eu terei mais paz. Até para dormir. Como foi meu dia hoje? Cheguei à noite, vou dormir. Como foi meu dia hoje? Senhor, o que eu fiz hoje? Aí eu falei com você entender. Eu fiquei irritado no trânsito, cheguei para lá. Briguei com uma pessoa, discuti no telefone. Vamos evitar isso. Porque você vai trazer saúde. Não estou falando para você deixar de lutar pelos seus direitos. Não é isso. Lute por todos os seus direitos que você tem na terra. Lute. Vá até o fim, você merece. Só que cuidado para você não se contaminar espiritualmente. Continuando. 30. Olha a humildade desse homem. João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Um homem que era considerado um profeta da sua época, João Batista, era considerado um profeta da sua época. Sabe o que ele disse? Jesus tem que crescer. Porque ele é o Filho de Deus e eu tenho que diminuir. Quem é que pensa assim? Pensa assim. Poxa, o Cauê contou um testemunho. Que o Cauê cresça, que eu diminua. Isso é um ensinamento profundo chamado humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Querido, já está errado esse pensamento. A pessoa é pobre, não é? Tem muito pobre soberbo. E tem muito rico humilde. Humildade é uma qualidade que é independente da classe social.
Humildade não tem nada a ver com pouco dinheiro ou muito dinheiro. Humildade significa reconhecer o que Deus faz na vida dos outros. Porque João disse, o importante é que ele cresça. Estavam querendo arrumar problema para João e Jesus. E Jesus estava ali fazendo a obra. E João falou, deixa ele crescer. Por isso que ele batiza mais pessoas que eu, porque eu batizo menos. E estou feliz por batizar isso. Você está me entendendo? O que Deus deu de porção para você é a sua porção. O que Deus deu de porção para o outro é outra porção. Eu estou muito feliz porque hoje eu batizei o Ronaldo. Talvez tenha igreja que hoje batizou 10 pessoas. Talvez tenha igreja hoje que batizou 100. Batizou 1000. Eu batizei 1. Obrigado, Senhor, pela vida do Ronaldo. Obrigado. Esse mês eu recebi 2.000 de salário. Obrigado, Senhor. Esse mês eu recebi 4. Obrigado, Senhor. Ah, mas tem gente que recebeu 10. Eu quero ter aqueles mesmos 10 daquela pessoa. Não, você tem que ter os 10.000 que é seu, não daquela pessoa. Daquelas pessoas é dela. Você está me entendendo o que eu estou explicando para você? Que você foi autorizado a receber do céu, você vai receber. O que não foi autorizado, eu não vou receber. Essa autoridade, essa liberação, essa chave, cara, ela vem primeiro do céu. Lá no céu é aberta a porta. E como que você abre essa porta? Com a sua fé e com a sua obediência. Há milagres que você vai viver aqui na terra que vai ser segundo a sua fé. Aí eu vou conquistar a casa própria. Foi a fé. Ele teve a fé de conversar com o patrão. Ó, meu patrão, por favor, foi uma oportunidade na minha vida, preciso desse valor para conseguir comprar minha casa. Tudo bem, vamos te liberar. Mas quem é que liberou primeiro? O Senhor. Então a gente não conquista nada, não recebe nada, se do céu não for dado. O Mateus se formou esses dias. Nem deu testemunho ainda, não vai dar. Se formou esses dias. Estudou 6 anos, mudou de universidade. Psicologia simples, estudou 6. Falei, filho, isso foi dado por Deus para você. Você está formado. Daqui a pouco está feliz, né? Vai chegar o CRPD, já está pagando. Não é errado pagar para você. Eu não acho assim. Todo mundo. Está errado. Isso é uma fábrica de dinheiro. Posso até ser processado. Está errado. E é caro. É caro. Aí você tem que pagar para exercer o que você se formou. Você se formou, você tem direito de exercer. Não é errado, gente. Me diz que a OAB é a mais cara de todas. Viu, Davi? Mais preparado. Faz um cartão de vocação. Todo ano. Então veja, ele recebeu o direito dele exercer a psicologia. Você, Davi, vai ter daqui 3 anos, vai receber o direito de exercer. O direito como advogado, de se passar na prova. Se você passar, porque você estudou do céu, você vai passar. Foi te dado esse direito de advogado. Então ninguém pode querer a vida de ninguém. Eu não posso querer sua vida. Você estudou para ser engenheiro, não é? Hoje você é engenheiro. Por que você é engenheiro? Porque Deus te deu a permissão para você ser engenheiro. Deus me deu a permissão para eu ser pastor. Você é o que, cara? Não, curso de formação. Então, Deus te deu, a formação de ADN. Foi para você. Então você é administrador. Você tem o seu cérebro, o seu corpo. Não tem. Graças a Deus você não tem que pagar. Recebeu. Então, seu Francisco, uma vez eu estava com um problema aqui de encanamento na igreja. Ele veio aqui e disse: Deus deu a ele essa qualidade para exercer esse trabalho. Então nós temos, que eu estou dizendo para você, respeitar, temos que respeitar o que Deus deu para cada um e agradecer por aquilo que a pessoa é, pelo trabalho que ela exerce, o que ela faz, porque um dia ela pode me ajudar e um dia eu posso ajudar com as qualidades que Deus me deu, e ela pode me ajudar com as qualidades que Deus deu para ela. Você está me entendendo o que eu estou falando para você? É isso que você precisa entender. Eu também, nós precisamos entender. Então, João estava respondendo aos questionadores. Então, quem vem te questionar, responda. Mas você, eu, não vamos questionar coisas que nós não sabemos.
Deixa para Deus fazer a justiça do que Ele faz. Ele sabe fazer. Então faz aquilo que Deus te deu. Exerce o direito, a legalidade que foi autorizada no céu, que Deus te deu aqui na terra. Cumpre o seu ministério. Vai até o fim. Estuda, luta, cresce, persiste, sobe os degraus, os degraus, não sei. Cresce na vida, mas com liberação do céu. Não tente abrir portas para a sua força. Usa a fé, Deus vai abrir as portas que você precisa. Ele vai, através da sua fé, da sua obediência. E se existir questionadores, vão existir Joãos que vão defender você. João estava defendendo o Senhor Jesus, porque estavam querendo arrumar uma confusão. Continuando, estou terminando. Aquele que vem de cima, 31, é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Sobre todos. Então João estava dizendo: Jesus é maior do que eu, porque ele veio do céu. Eu batizei ele como homem, mas ele é maior do que eu. Não questione quem talvez você ache que é maior que você. Deixa a pessoa. Se ela é maior, não, Deus. Seja assim. Um dia você vai ser maior também. Não despreze os menores, porque você pode precisar dos menores. Minha filha um dia falou para mim: pai, os nossos professores lá na faculdade de medicina falam assim para mim: cuide muito bem das enfermeiras e dos auxiliares, porque são eles que te ajudam na medicina. O médico que é médico, que se formou, estudou 6 anos, vai desprezar a enfermeira, vai desprezar o auxiliar, vai desprezar o fisioterapeuta, vai desprezar o radiologista. Todo mundo precisa de tudo. Está entendendo? Por mais que você venha crescer na sua empresa, não despreze o que passa a vassoura no chão. Não despreze o limpo banheiro para você usar. Porque assim como você é importante, ele também é importante. O que faz a comida para você comer bem feito, a nutricionista que equilibra a sua refeição para você ter saúde. A gente precisa aprender a respeitar o talento que Deus deu às pessoas. Vamos respeitar. Isso é muito importante. Então, João está dizendo: o que vem de cima é maior. É lógico que ele é maior. Jesus é maior. Porque estavam querendo inflamar João para ele arrumar confusão com Jesus. Mas ele soube perceber qual era o espírito que estava predominando naquele questionamento. Ele resolveu o problema internamente. Ele não levou esse problema para Jesus. Diga para essa pessoa: resolva os seus problemas de forma interna. Não tire para fora da sua casa. Resolve interno. Resolve lá dentro. Jesus nem ficou sabendo dessa história. João Batista resolveu um problema que queriam arrumar. Muitos problemas a gente leva para fora. Você não precisa. Resolve dentro da sua casa. Por isso que eu ouvi a minha mãe falar desde que você tem que ouvir: roupa suja se lava em casa. Se lava na sua casa. Ninguém precisa saber que tem roupa suja na sua casa. Está me compreendendo? Qual pai que não tem problema com o filho? Qual mãe que não tem problema? Qual família que é perfeita? Me mostra uma família perfeita. Toda família tem problemas. Casais